faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora vou voltar pros meus amigos, pra farra, pro bar. O meu motivo pra mudar acabou de acabar. Muito bom, estamos de volta com Atualize e o tema de hoje é adoção. Descobrimos no último bloco o caminho que leva à adoção, né, Ellen? Agora eu quero saber da Júnia, qual é o caminho que leva uma criança ao acolhimento? Quais são os fatores de risco que fazem com que essa criança seja retirada da família biológica, né, e levada para um acolhimento institucional? Pois bem, os caminhos, né, os motivos que podem levar uma criança ao acolhimento, ao abrigo. Violência, né, violência física, violência sexual. Inclusive, gostaria de abrir um parêntese, porque tecer uma opinião própria, que eu penso que é inadmissível uma criança ser abrigada, uma criança ser colocada num abrigo, né, num acolhimento, porque ela está sendo vítima de abuso sexual. Penso eu que o abusador que tem que sair, o abusador que tem que ser retirado do lar, porque ela já sofre a violência sexual e ela ainda vai ser retirada do lar, ela está sendo punida 2 vezes. Né? Então, eu mesmo vivenciei alguns, para não falar muitos casos desse, em que nós tínhamos que abrigar a menina, porque o abusador estava ali e ela, muitas das vezes, nos contava em detalhes. Íamos até a mãe e a mãe se voltava contra a gente. Eu vou te processar, eu vou te jogar na justiça, porque você está falando que meu companheiro fez isso, fez aquilo. Então, sabendo nós de que conseguir juridicamente, né, puni-lo, nós não iríamos conseguir. Então, a gente, o que faríamos? A nossa primeira alternativa, né? Encaminhávamos a criança ao exame de corpo de delito, comprovava o abuso, comprovava a violência, e aí a criança era encaminhada para o abrigo. E aí muitos outros fatores, que é a violência mesmo, doméstica, né, que pai e mãe espancam, batem, espancam mesmo, e não aceitam a intervenção do Conselho Tutelar, porque eles sempre pensam que eles estão certos, é a minha forma de educar, aqui você não manda, porque você não coloca comida na minha mesa, quem educa meus filhos sou eu, é a forma que eu tenho. Eu já levei uma criança para um abrigo, né, que ela estava toda machucada, ela estava toda ferida, toda ferida. O pai, essa criança pegou de um coleguinha uma pipa, levou para casa. E a forma que ele corrigiu o filho, eu acho que tem que corrigir mesmo. É de quem? Vai devolver. Por que você está com isso? Tem que ser dessa forma, né? Você não pode aceitar também que a criança chegue em casa, mas ele machucou tanto a criança que as costas, as costinhas dele, a forma que ele machucou, a pele vinha soltando e ficava no finalzinho. As costas da criança estavam em carne viva. E nós abrigamos a criança.
tinha outros filhos. E o pai, né, ele continuou falando que ele estava certo. E teve audiência, e depois a criança, né, com o tempo, retornou. Então, estávamos até comentando, né, há pouco sobre a questão de falta de condições financeiras. Não é motivo para abrigar. A equipe técnica que faz uma incursão numa casa porque recebeu alguma denúncia de maus tratos, né, e verifica que os maus tratos estão acontecendo porque a criança está sendo privada de alimentos ou a casa está fora dos padrões, porque nós também já encontramos muito, né? A criança não tem onde dormir, a criança não tem o que comer, a criança está ficando sozinha dentro de casa porque os pais estão saindo para trabalhar. Isso acontece muito, né? Lá mesmo, na minha cidade, no interior, nós temos muito disso. Eu já fiz, né, incursões em várias residências que nós nos deparamos com essa situação, né? E aí vamos encaminhar essa família para algum programa, vamos tentar direcionar, porque a criança sendo abrigada pela violência que ela está sendo vítima, ela está sendo punida 2 vezes. E quanto mais tempo a criança fica no abrigo, mais ela sofre. E o que muitas das vezes dificulta a criança ir para a adoção é porque os pais não desistem dela. Eles brigam, e brigam feio, porque eles pensam, né, que eles estão certos, de que aquela violência ali é normal, né? Privar a criança, muitas das vezes, de sono, que eu já estive com criança em que a professora, o professor nos procurou dizendo que a criança dormia a aula inteira. E chegava, dormia, e ela descobriu que a criança estava ficando acordada no mato, do lado de fora com a mãe, porque o pai chegava bêbado e queria matar todo mundo. Então ela ficava acordada junto com a mãe, se vigiando. Então, são situações em que a equipe técnica do juízo, a equipe que trabalha junto ao Conselho Tutelar, tem que estar muito ciente, tem que estar muito atenta para essas situações, para que não haja nenhuma injustiça com a criança, para que a criança não seja punida 2 vezes. E ressaltando assim, a importância dessas equipes, na verdade, sim, porque tem muitas sim. coisas que são comuns. Há poucos dias eu fiquei sabendo, para o meu espanto total, que aquela lenda do boto que a gente conhece, né, que as moças engravidam do boto na Amazônia, é, na verdade, para encobrir os abusos sexuais. Eu não sabia disso, eu fiquei apavorada. Que os abusos sexuais são comuns naquela região, de meninas, e que as mães, muitas vezes, ficam sabendo e não fazem nada. As equipes são ameaçadas. Eu mesma já fui várias vezes. Eu já fui várias vezes ameaçada, porque eu denunciei, porque eu levei a notícia ao juízo, e tem vários casos lá de que o abusador, de que o estuprador, ele foi preso, né? E eu mesma já recebi recado de um ex-detento, de um ex-presidiário, em que ele, conversando com um presidiário lá, desse que foi o abusador, ele engravidou as 2 filhas. Nossa. E, através do Conselho Tutelar, nós conseguimos a prisão dele, a prisão preventiva, ele foi condenado. E ele falou que poderia passar 20, 30 anos. Quando ele saísse, ele ia encontrar comigo. Estou esperando, né? Meu Deus. Até agora não apareceu, graças a Deus. É um trabalho que precisa ser muito valorado. Porque muitas dessas meninas, inclusive, as mães só admitem quando aparece uma gestação. Aí não tem mais como negar. Nesse caso que eu falei das 2 filhas, a mãe não admitiu. Pelo menos, mesmo após a prisão dele, mesmo ela participando das audiências, ela ainda
zangada com as 2 filhas, sem acreditar. Acreditou no companheiro? Sim. Estamos Sim. falando de crianças. Isso precisa ficar muito claro. Porque ainda é comum, ainda no interior, esse tipo de pensamento. Mas você viu como aquela menina andava? A gente está falando de uma criança de 10 anos, de 9. Andava com uma roupa curta, com não sei o quê. Isso não é desculpa para ninguém. Isso é uma violência. E tem que ser tratada como tal. E a culpa não é da vítima, realmente. Nesse caso, dessas 2 meninas, ele era o pai biológico. Nossa. Era o pai biológico. E tudo desde quando começou, que as denúncias começaram, na escola, que a escola entrou em contato, eu procurei a mãe primeiro, deixei o número do meu celular particular com a mãe e com ela, com a menina, que até então só tinha uma, depois que a outra apareceu grávida, porque quando a segunda apareceu grávida, a mais velha resolveu denunciar. E elas, desde muito pequena, elas não podiam namorar. Ele mantinha as 2 praticamente em cárcere. Ele levava na escola, ele buscava na escola. Era assim, as meninas viviam mesmo sob o julgo dele. Meu Deus, o programa está acabando, mas tem uma coisa que eu gostaria que a gente esclarecesse. A gente está falando sobre a questão do acolhimento com a intervenção do Conselho Tutelar, mas eu queria que a gente falasse também sobre a entrega espontânea, quando a mãe acha que não tem condições de criar aquela criança e ela entrega a criança para adoção. Em que ponto isso legalmente é permitido e em que momento isso se torna um crime? Sim, é excelente essa abordagem. Muito importante, muito relevante ser explanado, ser dito e o Brasil conhecer essa possibilidade. A Lei Nacional de Adoção dá essa possibilidade, mas ainda carece de regulamentação. No mundo jurídico, o que seria isso? Não tem pormenores, não tem detalhamentos. E esse projeto de lei que eu tenho insistido que o Congresso precisa votar, que o Congresso precisa apreciar, traz esses detalhamentos, essa regulamentação. É muito importante que essa mulher ela saiba que ela não é criminosa ao entregar a sua criança. É muito importante que ela saiba disso. E como ela deve fazer isso? Deve procurar a vara de infância e juventude e não ter medo. Muitas pessoas têm medo do juiz, da juíza. Acham que vão entrar no fórum. É só a gente... Eu sou advogada, a Júnia é advogada, a gente sabe disso. Às vezes as pessoas entram no fórum com medo de ser presas. Chegam para fazer uma audiência com medo do juiz. Vou sair daqui preso, vou sair daqui presa. Por questões mesmo culturais, não terem muita noção. Pode ir para a vara de infância e juventude. Você que precisa entregar seu filho, não tem condições de criar seu filho, ou não deseja criar seu filho, porque nem todas as mulheres estão preparadas para a maternidade. É muito importante que se diga isso. Você não é criminosa ao entregar. E qual é o lugar? O lugar seguro para isso é a vara de infância e juventude da comarca. É ir ao fórum e perguntar onde deve se fazer isso. Tem pessoas preparadas lá para te acolher, pessoas preparadas lá para te ouvir. Isso não é crime. O que é crime é a chamada adoção brasileira, que é a mãe vender a criança, por exemplo. Isso não pode existir. Trocar a criança, como eu soube uma vez que teve uma mãe que trocou a criança por um caminhão de tijolos. Não é? Criança, gente, não pode ser mercadoria. Nunca. O Brasil foi um dos últimos países a exterminar, a acabar, infelizmente, para nossa tristeza e nossa vergonha, com o trabalho escravo. Os escravos que vinham, em sua maioria, da África. Até o século XIX, eu já tive a oportunidade de ver um instrumento de compra e venda de escravo. Então, isso aconteceu com o Brasil até o século XIX. Historicamente, não é tão longe assim. E ainda crianças estão sendo vendidas. Então, é muito importante que se diga que isso é crime, vai para a cadeia sim, é pena de reclusão. E quem pega a criança sem passar pelo processo direitinho, né? Sem passar pelo processo no fórum, com o juiz, com tudo que tem direito, e chega lá e registra como sendo seu filho, isso é crime também, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a Lei Nacional da Adoção veio para transformar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não façam isso, não cometam isso, por mais loucos que vocês estejam pela criança, não façam isso. Procure o judiciário, entre com o processo de adoção regularmente, e a mãe, você que precisa entregar seu filho, porque não tem desejo de ficar com seu filho, saiba que essa possibilidade é jurídica para você. Bom a gente alertar isso, porque essa consciência de que não é crime entregar um filho para adoção pode diminuir drasticamente tanto o número de abortos
quanto o número de abandono de incapaz. Amanda, eu sou muito apaixonada por isso. Porque o meu filho veio de uma mãe que entregou o filho para adoção. E eu já fiz até palestra sobre isso, porque essa mulher é vista muito mal pela sociedade. Como pode entregar seu filho? Essa mulher não tem coração. Essa mulher é uma vagabunda, desculpa a expressão, mas muita gente pensa assim e fala isso dessa mulher, como se ela fosse uma qualquer. Mas, na verdade, muitas vezes é a opção melhor que ela vê. Ela não se sente preparada para isso, não tem condições para isso. E ela fazendo da maneira certa, que é entregando para os juízes da infância e juventude, entregando o filho para a adoção mesmo, ela sabe que no futuro, né, essa criança vai ser muito amada, vai ser muito cuidada, vai ter um futuro melhor. Então, é uma questão cultural também, que precisa ser mudada no Brasil. Dessa mulher ser valorizada também. Ela não ser vista como uma qualquer, mas ela ser vista como alguém que teve essa alternativa e que achou que essa alternativa fosse a melhor possível. Óbvio que não vai ser de uma hora para outra. Ela vai chegar lá na vara de infância e juventude, vão conversar com ela, ela vai passar para o psicólogo, certo? Ela vai ver se é realmente aquilo que ela quer. Porque é algo realmente que muda, né, totalmente a história da vida dessa mulher. E um fardo que ela vai carregar para sempre. Né? E lembrando, gente, que maternidade é construção social. Amor é vínculo. É sempre. Construção social, inclusive, do final do século XIX, quando as crianças morriam. E aí os médicos... Acabou, né, gente? Desculpa. Não para não, vamos lá. Deixa ele falar ali atrás das câmeras. Precisavam cuidar dessas crianças e a forma que eles encontraram de entrar nesses lares, onde as mortes eram extremamente comuns, foram através dessa figura da mãe. Porque até então eram as amas de leite que cuidavam das crianças. E morte era uma coisa muito comum. Então a maternidade, ela não é inata. A maternidade, ela é construção. Vínculo não. Vínculo é para sempre. Olha, eu gostaria de dizer que eu vou encerrar o Atualize de hoje sob protesto, tá? Porque os nossos cinegrafistas estão ali atrás mandando a gente parar, mas tinha papo para mais um programa inteiro, mas a gente tem que ficar por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada por todos os esclarecimentos, todos esses alertas que a gente fez aqui. Renata, obrigada por trazer música pra gente. A música tem um poder enorme de fazer quando a gente está pensando numa coisa triste, que foi aquele finalzinho de primeiro bloco, a gente esquecer um pouquinho e deixar a música tomar conta. E que a gente encerre esse programa com todos esses alertas e com a certeza de que maternidade é construção e amor é vínculo. Eu aprendi isso com você. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Só vim te perguntar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu.